Você não vai crescer, não vai ser grande se você não apostar grande. Coragem é tudo. Muitas vezes eu poderia ter ido e não fui. Quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando deu errado, eu aprendi. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode, se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar, isso também está errado. Então, meu pai... Eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu também? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito difícil. A professora, quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. É somar e multiplicar. É dividir e diminuir, não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, aquilo me passava mal, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Eu não ia. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Esse era o Bill Gates. Tava melhor ainda, né? Tava melhor ainda. Tá com uma carinha então, assim, quem é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente. E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela eu comecei hoje, lá. será? Eu comprei a fábrica faz 2 2 comprou? anos. Caralho! Legal. E aí, depois de 3 anos eu trabalhei na expedição. O meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra conversar. Eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não queres ir pra lá? Eu disse, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a Van com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Aliás, antes de começar a Van, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5.000 colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na Van, era eu que na Renault na época, sim. Eu vendia. Até achei, eu tô com um diretor que está lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, você lembra do Galaxy? Um carro, Galaxy. Por exemplo, no Brasil tinha 5, 6 carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? Né? E na época, os diretores tinham um Galaxy. Né? E aí, quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá para vender. E quem chamaram? O Luciano para vender o Galaxy. Né? E aí, eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, eu vou ganhar 2 vezes aqui. Né? Eu disse pro dono do carro, vamos vender o ar-condicionado, que vale uma fortuna, e depois nós vendemos o Galaxy. Né? E fizemos isso. Eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado quase com o preço do Galaxy, e depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso. Né? Até hoje eu não esqueço disso. Né? Então assim, depois disso, eu montei primeiro uma tecelagem de toalha, em 1984, com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade.
E depois eu montei a van. Por que você tinha esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe, eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa, né? Dentro deles? Não, e meu pai dizia assim, Luciano, eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí antes de eu ir pro escritório onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão, meu pai. Caralho. 42 anos. Vitamina D faltava bastante. Pô, coitado. E aí eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa pra mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai passou a vida toda aqui. Eu disse, não, pai, eu vou montar um negócio pra mim. Conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que tu vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelagemzinha e vai dar certo. Aí montei uma tecelagemzinha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele a trabalhar comigo. Ah, que da hora. Esse deve ter sido um dia da hora. Pô, Mas você já pagando salário pra ele ou ele foi com uma aposta? Claro. Assim? Não. Eu fiquei um pouquinho melhorzinho, né? Ah, entendi. É porque no começo, eu até falo hoje sobre ser empresário, né? Eu soube que aqui vocês também, quando começaram, dá prejuízo. Não, porra. Né? 2 anos de prejuízo. Tu começa, não tem hora pra trabalhar, não tem dia pra trabalhar, não paga hora extra pra gente e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. É verdade. Então, como eu tinha 22 anos de idade, eu vou tentar. Não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem. Tirei meu pai da fábrica. E aí depois, 2 anos depois, montei a van. 1986, com 24 anos. Eu e Vanderlei. A van. Hang e Vanderlei. Um sócio que eu tive durante 5 anos. Entendi. Mas o que aconteceu com a tecelagem? Ela cresceu? Não, aí a vendeu? tecelagem trabalhei durante até 90 e pouco, uns 10 anos. Tendo a van junto. Junto, né? Entendeu? E depois eu vendi a tecelagem. Entendi. E também é engraçado o seguinte, olha só. Eu comecei a tecelagem fazendo tecido para roupa de cama. E aí um dia eu fui vender a roupa de cama para um atacadista. Fui eu e meu pai, pobre, sem dinheiro, precisava vender aqueles paninhos para poder comprar fio. E aí eu cheguei lá nesse lugar e o cara disse, olha, eu pago R$10 essas tuas pecinhas de pano aí. O preço era 20. Eu disse, pô, mas o meu custo é 20, eu não posso vender por 10. Não, mas é o que eu pago. Então, vendi as pecinhas, precisava de dinheiro. Aí falei pro meu pai, passa esse trabalho todo, tem que comprar fio, tem que fazer o pano, tem que tingir tudo. Aí me custa 20. Eu venho daqui e venho vender por 10. Aí o cara pega por 10 e vende por 100. Eu disse, meu negócio não é fazer tecelagem, meu negócio é botar uma loja. E montei a van por isso. Tu acredita? Faz sentido. Falou, pô, vou entrar na linha aí, que ganha mais. A van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí de uma loja de um funcionário, comecei com um funcionário, passei 3 anos depois para uma loja de 3.000 metros quadrados, e depois era tanto movimento que a gente fez a primeira van com a fachada da Casa Branca. Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse você com 20 anos, qual seria o principal conselho que ajudaria na sua jornada? Olha, muito legal isso aqui. Eu só me arrependo do que eu não fiz. Eu só me arrependo do que não fiz. O medo trava a gente. O medo... Eu digo o seguinte, uma das principais coisas importantes na vida de um empreendedor, do empresário ou de qualquer pessoa é a coragem. A coragem é tudo. O cara, quando tem coragem, vai pra frente, faz qualquer coisa, dá errado, volta atrás. Eu acho que muitas vezes eu poderia ter ido e não fui. E quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando deu errado, eu aprendi. Então, você já faliu alguma vez? Não. Não na van, mas em algum outro projeto? Não. Eu tive uma tinturaria, uma tecelagem, tive um bar, um sucesso, um bar. Comecei uma cantina na escola com 12 anos de idade, vendendo biscoito. Então você já tinha essa mosca empreendedora? Não, eu acho que... Eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, muito legal. A pessoa tem que ter autoestima. E tem que acreditar nela. Quando você vai fazendo e vai acertando, a tua autoestima vai crescendo, o teu eu vai acreditando mais em você, e aí você vai tendo coragem, vai fazendo, e às vezes dá errado,
E às vezes, quantas vezes eu falo, meu Deus, eu passei do sinal amarelo. Meu Deus, eu passei do sinal vermelho. E daqui a pouco tu vai, tu acerta de novo e vai. Você não vai crescer, não vai ser grande se você não apostar grande. Eu tenho um ditado que diz: comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande e corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai pra cima, vai pro pau, trabalhe bastante e você vai dar certo. O brasileiro é ótimo, ótimo. A maioria das pessoas que eu vejo começaram do zero. Comecei hoje ainda atendi um cara que teve um acidente, perdeu tudo que ele tinha, perdeu o emprego, perdeu o carro, teve que indenizar a vítima, lá a pessoa que faleceu. Foi trabalhar de pedreiro, de servente de pedreiro, e aí ele viu um cara vendendo picolé, ele disse, eu vou ser vendedor de picolé, que dá mais do que eu tenho aqui. Hoje ele tem 20 funcionários vendendo picolé. Da hora. Não é legal? Quantas histórias dessas eu conheço? Cada um tem uma capacidade de se reinventar. Pessoas que quebraram e começaram a vida toda de novo e hoje estão bem de novo. Não pode desistir, não pode se acomodar, não pode ficar chorando, se lamentando. Amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã... E um dia vai ser melhor. É isso? É. Tem que ser assim.